Nós estamos trabalhando um tema chamado saúde da alma, saúde emocional. E já falamos no começo sobre o quê? Quem lembra? Perdão. Segunda coisa foi o quê? Relacionamento. Resolvendo conflitos. E hoje a gente vai falar sobre um negócio que eu acho que quase ninguém tem aqui. Né? Quando eu falei que eu ia falar sobre ansiedade, a Cláudia falou, bicho, eu já tô ansioso. Aí eu disse, porra, velho. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Vamos fazer o seguinte. Levanta aí, levanta agora. Levanta. Eu já tô ansioso. Solta os ombros aí, solta os ombros um pouquinho. Vira uma pessoa que está perto agora e faz uma massagenzinha no ombro dela aí. Dá uma relaxada aí. Agora vira outra pessoa do outro lado. Legal. Eita, que massagem é essa aí, bicho? Beleza. Paizinho querido, obrigado, Senhor, por esse tempo tão gostoso na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento reunido com os irmãos, nessa simplicidade, nesse jeitão, Senhor, tão livre, tão liberto de qualquer religiosidade. Fala conosco, ministra ao nosso coração alguma coisa especial hoje e que nós possamos sair daqui desafiados a confiar radicalmente em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Amém. Podem sentar, gente. Queria que vocês ouvissem esse texto. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês maior valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com uma roupa? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O tema de hoje é vencendo a ansiedade. E eu não sei você, mas eu sou ansioso. E não raras vezes eu preciso me policiar para que essa ansiedade não afete diretamente a minha vida espiritual. Jesus falou certa vez o seguinte, não estejais ansiosos por coisa alguma. E o que eu acho interessante é que Jesus não trabalhava alguns temas que para nós é tão importante hoje. Quer ver uma coisa? Jesus fala muito pouco sobre um relacionamento homem e mulher. E menos ainda sobre o sexo. No Sermão da Montanha, por exemplo, o sexo e essa relação marital, por assim dizer, passam quase que despercebido. Agora, Jesus o tempo inteiro fala de ansiedade. Eu estava pensando hoje
Jesus era o cara que mais poderia ser ansioso. Ele tinha a maior de todas as desculpas para ser ansioso. Imagina você que ele carregava a maior de todas as missões. Ele sabia da sua morte. Ele sabia e não raras vezes falou para os discípulos que o fim estava se aproximando. Imagina você saber que o fim está se aproximando, que você carrega uma grande missão, que você é Deus andando como um homem na terra. Ele podia andar ansioso, ele podia roer as unhas, ele podia ter insônia. Mas Jesus, ele o tempo inteiro está falando, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. E essa é uma grande dificuldade para nós hoje, porque vivemos numa sociedade extremamente adoecida. Eu acho, inclusive, que o grande desafio nosso hoje é nos mantermos saudáveis numa geração profundamente adoecida. Nós vivemos na geração fast food. Tudo precisa ser rápido. Inclusive, a nossa espiritualidade hoje é nisso hoje. Você lê a Bíblia enquanto você vai para a faculdade no ônibus. Você não tem tempo de qualidade com Deus. E nós vivemos numa agitação tão grande que nossos dias são muito contados e cheios. E quase não sobra tempo para a gente conversar descansadamente com o Eterno. Bater um papo com Ele, trocar uma ideia, ouvir a voz de Deus. Mas para ouvir a voz de Deus é preciso a gente fazer silêncio. Como diria Gilberto Gil na sua música, se eu quiser falar com Deus, é preciso calar a voz. E nesse mundo tão agitado e barulhento, a gente vai sendo convidado o tempo inteiro para a ansiedade. O convite é, você precisa produzir, você precisa fazer isso, você tem que fazer aquilo. Essa correria vai fazendo você um ser cada vez mais neurótico. E aí eu quero explicar uma coisa. Rollo May, um psicólogo americano, ele escreve um livro e ele dedica um capítulo só para falar sobre ansiedade. E a primeira coisa que ele faz é distinguir a ansiedade da ansiedade neurótica. Porque a ansiedade é um mecanismo humano comum a todos, inerente, e inclusive é um mecanismo animal também. Ansiedade é, por exemplo, você vai atravessar essa rua, 6 horas da noite, e aí você faz um cálculo, mas no meio da rua, você vê que vem um carro de um lado, vem um carro de outro, você fica exatamente no meio da pista. Seu coração acelera, sua pálpebra aumenta, você começa, de certa forma, a ficar um pouco nervoso, o sangue vai para os músculos, para você se preparar para agir e reagir de forma mais rápida e intensa. Você ali está ansioso. E essa é a ansiedade. Agora, outra coisa é você estar padecendo da ansiedade neurótica. E um exemplo da ansiedade neurótica é você estar na calçada, olhar para os dois lados e começar a ficar nervoso. Como é que eu vou atravessar isso aqui? Que horas que esses carros vão parar? Isso parece brincadeira e parece que não acontece conosco. Mas, algum tempo atrás, uma jovem me procurou chorando muito nervosa e veio pedir aconselhamento. E eu achei que tivesse acontecido alguma coisa assim com a sua família. E ela foi dizendo para mim que o problema dela era a ansiedade. E ela disse que era comum para ela estar em algum lugar e de repente o coração dela começar a disparar. E ela começa a suar as mãos e consegue... Ela fica literalmente travada. Ela não conseguia nem ligar para alguém vir buscá-la. Ela sentava, ficava tremendo, nervosa, até que ela acalmasse um pouco e ligasse para alguém vir buscá-la. Então, ansiedade, em certa medida, é normal. Oi, Bia. Ansiedade, em certa medida, é normal. Mas a ansiedade da qual nós vamos falar é aquela ansiedade que afeta a nossa vida. Que quase que vira o nosso estilo, nosso modo de viver. E eu queria, antes de falar sobre ansiedade, definir o termo ansiedade. A palavra no grego para ansiedade, ela é a mesma palavra que era usada para puxar em lados opostos. Ou também a mesma palavra que significava estrangulamento. Estrangulamento.
De forma que eu queria definir hoje a ansiedade para vocês como o estrangulamento da alma. E é exatamente isso que descreve a sensação que muitos, inclusive eu, já vivemos em algum momento da vida. A gente sente que a alma está sendo estrangulada. A gente se sente apertado. Parece que o coração não acha espaço dentro de nós. E aí a gente precisa parar e pensar no nosso modo de vida. Estima-se que só no Brasil, cerca de 20% da população sofra com ansiedade patológica. Eu estou falando de uma grande porcentagem da população brasileira. E em países desenvolvidos, essa estatística chega a 25%. São pessoas que precisam ser medicadas, acompanhadas com psicólogos e deveriam ser também instruídas biblicamente. Existem 3 tipos de tratamentos para a ansiedade. O primeiro tratamento é terapêutico, psicológico. Um acompanhamento psicológico faz muito bem porque você entra em contato com essa ansiedade e começa a dar significado a isso, a entender o que te faz sentir isso, a você perceber como está a sua vida. O psicólogo, a função do psicólogo é ser um espelho onde você se percebe. O segundo tipo de tratamento é um tratamento médico e aí tem as intervenções com ansiolíticos. E nós vivemos hoje numa geração que consome muitos ansiolíticos. Está aqui uma médica que não me deixa mentir. Nós consumimos milhares e milhares de ansiolíticos por dia. A segunda maior indústria do mundo é a indústria farmacêutica. Só perdendo para a indústria bélica. É muita grana que entra. E isso sinaliza que nós vivemos numa geração adoecida. É uma geração que não vai para a cama e dorme como fazia o salmista Davi. Deito e logo pego no sono. Você deita e você está agitado. Você chega 11 horas da noite e começa a se perceber acelerando o banho. Quando na verdade a única coisa que você tem a fazer agora é dormir. Não raras vezes eu me percebo dirigindo apressadamente a lugar algum. Eu tenho tempo, não estou com pressa. Mas a ansiedade é estilo de pressa na vida. E tudo é para agora, é para ontem. Como vai ser o amanhã? Você antecipa o que não existe e deixa de viver o que está acontecendo. Isso é ansiedade. É o sentimento de perigo frente a alguma coisa a ser temida no futuro próximo ou distante. Ansiedade é a ideia antecipada de insucesso. Você já pensou? Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Você começa a ficar extremamente ansioso em relação a alguma coisa. Eu não vou conseguir. Eu não dou conta disso. Inquietação proveniente dessa percepção pessimista da vida. É uma percepção pessimista da vida. Você nunca vai ver um ansioso dizendo: caramba, olha, eu estou dando conta de tudo, o que vem é o futuro. Vamos lá. É sempre uma ótica muito pessimista, na grande maioria das vezes. É o receio sem objetivo, sem razão para o momento. É ocupar-se antes de poder realmente tratar a questão. Ansiedade é ocupar-se antes de realmente poder tratar a questão. Você não pode fazer nada. O dia de amanhã não chegou, aquela situação ainda não veio, e você fica: e agora? E agora? Meu Deus do céu. Eu encontrei uma pessoa que puxava os cabelos e ela chegou a ter uma parte da cabeça descoberta por conta de ansiedade. A ansiedade nos coloca a níveis emocionais altíssimos. Preste atenção, a ansiedade, o que ela faz? Por que ela é tão ruim? Porque ela é paralisante e burra. Sabe por que ela é burra? Porque ela trata como certo um futuro que não existe no hoje. Ela trata como certo um futuro que não existe. Eu vi uma frase e eu achei interessante, de Mark Twain. Na minha vida houve momentos terríveis, alguns dos quais aconteceram. Na minha vida houve momentos terríveis. Todos eles aqui. Alguns na realidade. É assim com você? Você vive ansioso? Você sofre disso?
Quer ver alguns sintomas que você pode se identificar um pouco mais? A gente pode ver sintomas respiratórios. É a falta de ar. Hoje eu conversei com uma pessoa que disse, olha, eu comecei a sofrer de ansiedade e eu puxava o ar e ele não vinha. Me faltava o ar. O contrário também pode acontecer, você ficar extremamente o fôlego acelerado, respiração ofegante. Sintomas cardiovasculares, por exemplo, batimento acelerado do coração. Você começa a sentir um aceleramento que você não consegue explicar. Sintomas urinários, eu coloquei isso porque eu me identifico. Quando eu comecei a pregar, era interessante, que antes de pregar me dava uma mijadeira danada. Aí eu ia lá, eita, será que dá tempo? Falta 5 minutos para eu pregar. Aí ia no banheiro. Aí ficava lá. Eu não saía quase nada. E esse é um sintoma que você tem muita vontade de ir no banheiro, mas não tem um fluxo grande de urina. Neuromusculares, por exemplo, você começa a tremer. Você começa a tremer e você se dá conta de que a sua mão está sem governo. Também temos sintomas psicológicos, a depressão, a insônia, a distração. Então essas são coisas que também você pode se identificar. Você já começou a se identificar aí com alguma coisa já? E existem aqueles sintomas existenciais. Eu estou falando de medo, de nervosismo e daquela angústia inexplicável que a gente não sabe mensurar e nem mapear no nosso coração. Agora, visto que a gente entende agora um pouco do que é a ansiedade, a minha pergunta é como vencê-la? Como vencer a ansiedade? Mateus capítulo 6, versículo 25. Se você puder abrir sua Bíblia. Se Gordo puder me trazer um pouquinho de água também. Mateus capítulo 6, versículo 25. Jesus está no Sermão da Montanha. E ele fala sobre assuntos poderosos para a nossa vida, extremamente convidativos a uma existência saudável. E ele começa a tratar da ansiedade, da preocupação. Esse foi o texto que eu li agora há pouco. E existem alguns princípios que nós precisamos entender. E preste bem atenção, a primeira coisa que a gente precisa saber se a gente quiser vencer a ansiedade, a primeira coisa é que a vida e o corpo são mais importantes. É muito comum eu conversar com algumas pessoas e elas virem conversar comigo dizendo assim, olha, eu estou muito ansiosa, estou muito ansioso, não sei o que eu faço. E aí, algumas vezes eu pergunto quais são os objetivos daquela pessoa. Aí ela diz, não, eu quero ter uma vida confortável. Eu quero ter meu carro novo, um apartamento lá, não sei onde. Eu quero viver muito bem, quero ter grana, eu quero ter uma conta gorda, eu quero ter uma aposentadoria muito tranquila. E até certo ponto é lícito você pensar assim. O problema é quando a sua vida passa a funcionar em torno disso. E esse não é um objetivo que traz saúde para a alma. Porque está sempre faltando alguma coisa. Por exemplo, perguntaram a Bill Gates uma vez o que faltava para ele. E ele respondeu apenas mais $1. E ele já era muito, muito rico. E a minha pergunta é, nós estamos correndo atrás de quê? Os objetivos que você estabeleceu na sua vida valem a pena? O que Jesus está querendo dizer aqui é que nós precisamos restabelecer as nossas prioridades. O que é essencial? Aí o cara é rico, milionário, mas ele não usufrui do jardim que tem na casa dele. Quem cuida, quem percebe as flores, quem se aproxima da beleza da sua casa, é o jardineiro, é o empregado. Aí a mulher é muito rica. E ela diz assim, eu amo meus filhos. É uma pena que eu não tenho tempo para eles, mas graças a Deus por Dona Maria. Dona Maria cuida muito bem deles. Olha, eu amo meu marido, é uma pena que a gente nunca se encontra. Ele está de um lado, eu estou de outro, e a gente está nessa correria da vida. E a pergunta que é cabível nesse momento é, nós estamos correndo atrás de quê? Qual é o objetivo da sua vida? O que te faz
mover-se. Jesus diria para você que é preciso você identificar a essência. É preciso você perceber o que realmente vale a pena na vida. E não é aquilo que nos cobre, mas é o que nós somos. Aí tem um paradigma. É o ser em detrimento do ter. Ter não é importante para Jesus e para o Evangelho. Ser é o bastante. E aí quando a gente começa a perceber os objetivos da nossa vida, a gente começa a identificar que algumas coisas estão erradas. E deixe de dizer uma coisa. Algumas pessoas dizem assim, isso vai acabar. Quando eu estiver estabilizado financeiramente, quando eu estiver com aquilo e com aquilo outro, com aquele carro, com aquele apartamento, isso acaba. Não. A ansiedade ela é multiforme. Aí você vai ter um outro tipo de ansiedade. Antes você tinha ansiedade para ter. E agora você tem ansiedade para não perder. Para não ser roubado. Para multiplicar. E é bom você perceber quem está correndo atrás de quem. Quem serve quem? Quem manda em quem? Qual é o seu objetivo na vida? Essa é a primeira coisa que é importante. E eu tenho uma frase de Esopo muito profunda para você. Um pedaço de pão dormido em paz e comido em paz é melhor do que um banquete comido com ansiedade. Um pedaço de pão comido em paz é melhor que um banquete comido com ansiedade. Segunda coisa que a gente precisa saber para quebrar o ciclo da ansiedade na nossa vida. A palavra de Deus diz aí no texto, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. O que Jesus está dizendo aqui é, se as aves não plantam, e se as flores não tecem, e contudo elas vivem a graça da existência em plenitude, o que eu não posso fazer com você que vale muito mais que isso? Eu vivi um momento difícil na minha vida. Quando eu estava na Argentina, eu comecei a sentir extrema solidão. E longe de casa, os meus pais entraram numa crise e ameaçaram separar-se, e aquilo para mim era uma coisa inconcebível. Eu nunca tinha vivido essa ameaça dentro de casa, visto que os meus pais eram cristãos. E eu fiquei extremamente ansioso, angustiado. E aí, Deus falou comigo profundamente. Eu vi os pássaros voando e Deus me falou assim, olha, se eu cuido desses pardais, você acha que eu vou desamparar você? E eu descansei naquela palavra. E Deus começou a transformar aquilo tudo. E eu percebi que a minha ansiedade estava estrangulando a minha visão naquele momento. Eu não conseguia enxergar a saída. E somente quando eu descansei no Senhor, eu comecei a ver o trabalhar dele a meu favor. Então, deixe-me dizer uma coisa. Você vale mais que pássaros e flores. Amém? Amém. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Vira para ela e diz assim, você vale mais que pássaros e flores. Amém. Aproveite e acorde a pessoa que está perto de você aí. Olha só, uma terceira coisa que a gente precisa saber para vencer a ansiedade é que a ansiedade é inútil. A palavra de Deus diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Um côvado era uma medida naquela época que hoje seria mais ou menos 45 centímetros ao curso da sua vida. Jesus está perguntando, e a sua ansiedade adianta de quê? O que você resolve sendo tão ansioso assim? Como é que você consegue... Quais são os frutos da sua ansiedade? É fundamental você perceber que a sua ansiedade ela é infértil, ela é inútil, ela é burra. A sua e a minha. Porque a nossa ansiedade não resolve nada. Jesus pergunta, porventura vocês que estão ansiosos podem acrescentar só um pouquinho de vida? Você não sabe o que está passando dentro do seu intestino agora. Pode ser que daqui a pouco você atravesse a rua e não chegue do outro lado. Pode ser que no caminho de casa você seja assaltado e uma bala alcance sua cabeça e
a sua vida acaba ali. Você não tem domínio nem da sua vida, porque vai ser ansioso. De que vale a sua ansiedade? O que você consegue controlar? O que Jesus está dizendo é, você não tem controle de nada. A sua existência está nas minhas mãos. Portanto, descanse em mim. Porventura, vocês que estão ansiosos podem acrescentar um pouco mais de vida. Você pode ser rico como for. Se um câncer bravo pegar você, não tem jeito. Agora, deixa eu dizer uma coisa. 70%, dado estatístico, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Aquilo que deixa o nosso coração tremendo, nervoso, aquilo que faz você roer a unha, aquilo que tira o seu sono, em 70% dos casos não acontece. Em 30% dos casos, se você é ansioso, você vai tentar resolver o problema muito mais cansado e desenergizado, porque você já enfrentou a sua ansiedade antes. Se elas acontecerem, nós teremos sofrido duas vezes. Uma pré-ocupação e uma ocupação. Para você ver como a ansiedade não vale a pena, é inútil. Agora, Jesus também fala no versículo 28 a 30, e eu queria que você acompanhasse comigo uma coisa que é fundamental para que a gente entenda e quebre o ciclo da ansiedade. Nós precisamos confiar na soberania de Deus. Sem isso, compre o seu ansiolítico, armazene o seu diazepam, o seu Ansilivre, porque se a gente não confia na soberania de Deus, isso aqui que a gente está fazendo é balela. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. A ansiedade é um sinal de incredulidade. Preste atenção nisso aqui, isso é fundamental. A essência da ansiedade é desconfiança. Quando nós estamos ansiosos, nós dizemos assim para Deus: Deus, eu acho que tu não vai resolver esse meu problema. Eu acho que tu não és capaz de administrar essa situação. Portanto, eu vou me preocupar disso, a fim de que eu possa dar um jeito da minha maneira. É como se você estivesse dizendo: Deus, segura tuas pontas aí, porque eu acho que tu não vai dar conta disso. Deixa eu resolver sozinho. Ansiedade é essa mensagem. Porque a essência da ansiedade é a desconfiança. E a confiança na soberania de Deus é o convite a descansar no trabalhar dele a nosso favor. Você entende isso? Sabe qual é a palavra que Deus tem para você hoje? Você que está vivendo um momento de ansiedade. Você que tem perdido algumas horas de sono. Você que acorda na madrugada, anda para um lado para o outro. Você que tem ruído as unhas. Você que tem repensado e repensado e repensado o dia de amanhã. Você que está preocupado com aquela conta que vai chegar. Você que está preocupado em como resolver aquele problema. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu sou Deus. Aquietai-vos. Eu que faço tudo, diz o Senhor. É meu todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. O nosso maior esforço existencial é descansar na soberania do Eterno. Que convite maravilhoso. É Jesus dizendo: vocês que estão cansados, sobrecarregados, pesados de ansiedade, estrangulados de alma, vem, porque eu tenho um fardo leve. Eu tenho descanso para vossas almas. Eu tenho descanso para vossas almas. Você que chegou aqui com a alma turbulenta, Jesus diz para você: eu tenho descanso. Eu gosto quando Jesus conversa com os discípulos.
Jesus não tinha recurso financeiro quase que nenhum. Era sustentado com ofertas de algumas viúvas e algumas pessoas que ele encontrava no caminho. Jesus não tinha salário. Andava de casa em casa. Aprendeu a dormir filando a casa dos outros. Provavelmente ele batia na porta e dizia: estou muito cansado, deixa eu dormir aqui no teu terraço. E os discípulos foram acompanhando ele. E já próximo de ele se despedir dos discípulos, ele diz uma coisa que eu acho interessante. Todo mundo espera uma herança de alguém. No mínimo aqueles discípulos diziam: o que ele vai deixar para nós? E aí Jesus diz assim: olha, a minha paz vos dou. Essa é a herança de Jesus para mim, para você. A minha paz vos dou. Os soldados foram prender Jesus. E quando chegam lá, Jesus está pregando. E eles esperam aquela pregação terminar. E eles ouvem Jesus falando e voltam, sem Jesus. Quando chega lá, a turma pergunta: mas cadê Jesus, aquele cara que vocês foram prender? Sabe o que ele disse? Sabe o que os soldados dizem? Nunca alguém falou como este homem fala. Quando a gente ouve a voz de Deus, é diferente de qualquer outra coisa. E a Bíblia diz: se você ouvir a voz de Deus, não endureçais o seu coração. O que Jesus está dizendo para você é: meu filho, eu quero quebrar o ciclo de ansiedade na sua vida. Eu quero que você descanse e confie. Porque os seus amados Ele dá enquanto dormem. Inútil será você acordar bem cedo, trabalhar arduamente, porque aos seus amados o Senhor dá. E esse não é um convite à preguiça, mas é um convite à salvação da neurose e do controle. Porque você não tem controle de nada na sua vida. Ele que controla todas as coisas, e o que nos cabe é confiar naquele que nos diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Uma outra coisa que a gente precisa saber para quebrar o ciclo da ansiedade é que Deus sabe o que eu preciso. Eu vou repetir para que você absorva. Deus sabe o que você precisa. A palavra no versículo 23 diz o seguinte: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Enquanto você está orando, dizendo: papai, eu preciso disso. Eu estou precisando daquilo, Senhor. O Senhor diz: eu sei. Eu sei, meu filho. E eu não te dei ainda porque não chegou o tempo certo. Mas o tempo certo chegará. E o que há de vir, virá e não tardará. Eu sei do que você precisa. Eu conheço as tuas necessidades. Eu conheço os teus anseios. Eu sei o que a tua alma me pede. Eu sei o que teu coração tem orado diante de mim de joelhos. Eu te conheço e eu sei o que você precisa. E eu te darei, no tempo certo, o que você precisa. Isso consola a gente. Porque se Ele sabe o que a gente precisa, a gente não precisa de mais nada. Uma outra coisa que a gente precisa saber para quebrar o ciclo da ansiedade e vencê-la. No versículo 23, diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro lugar. Eu tenho percebido uma coisa. Nesses 3 anos de ministério no Voz e nos 7 anos de liderança ministerial, todo mundo que tira Deus do primeiro lugar da sua vida começa a decair. Tanto na fé, quanto na vida profissional, emocional. E aí eu fiquei pensando, o segredo é caminhar com Jesus e colocá-lo na frente de tudo. Aí o cara acha uma namorada, se distrai, aí a coisa começa a desandar. Entra no emprego, começou a ganhar uma grana melhor, aí ele esquece a igreja, esquece os projetos, esquece que ele fazia um monte de coisa no reino de Deus, e aí ele começa a se ocupar com as coisas do mundo, com tanta coisa fútil por aí afora, e aí daqui a pouco ele volta dizendo: estou ansioso.
Irmão, eu tenho uma conta gorda no banco, mas eu não consigo dormir. Eu posso comprar um colchão, mas eu não compro um sono. Eu posso comprar uma casa, mas eu não me sinto à vontade no meu lar. Eu posso até comprar o melhor sanduíche e refeição que puder imaginar, mas eu não estou com apetite nenhum, porque a ansiedade está me roubando a minha qualidade de vida. E aí um bom conselho para essa pessoa é: volta ao primeiro amor. Põe Deus em primeiro lugar na sua vida. Reajuste as suas prioridades. E você vai ver como é bom e próspero o caminho do discípulo que entendeu que só há lugar para Jesus no coração. E é interessante nesse texto que não tem segundo lugar. Você percebeu isso? Não está dizendo assim: procure Jesus primeiro e depois procure outras coisas. Está dizendo: olha, põe Jesus em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque quem tem Jesus em primeiro lugar precisa mais de quê? Por último, graças a Deus, né? Dizem que o cara que fala muito, a coisa que mais todo mundo quer ouvir dele é por último, ou para terminar. Aí tu, glória a Deus, aleluia. Sai até um chures nesse momento. Por último, aprenda a viver um dia de cada vez. E essa é uma lição difícil. Qual é o dia de hoje? Hoje é sexta, não é sábado. Hoje é sexta, não é segunda. Aí você está hoje aqui, não está ouvindo o que eu estou falando, porque você está pensando na conta que vai entrar no banco para ser debitada direto na segunda-feira. Aí você fica: meu Deus, meu Deus. Olha só, o banco está fechado hoje. É ou não é? Se você tem o dinheiro para pagar, fique tranquilo. Se você não tem o dinheiro para pagar, fique tranquilo. Porque não tem dinheiro, vai fazer o quê? Vai pagar com ansiedade? Só tenha cuidado quando comprar, para você ter grana para pagar. Senão vão chamar de irmão veaco. Checheiro. Eu tenho um médico amigo meu, Rodrigo, e ele falou que um amigo dele contou um caso inusitado. Disse que ele colocou o carro na rua da casa, subiu, começou a ver um filme, colocou uma pipoca, e aí no meio da pipoca, bem quentinha, gostosa, no meio do filme, a mãe dele sobe com a chave do carro, dizendo: meu filho, levaram o seu carro, não está naquele lugar que você sempre coloca. Aí ele foi na janela, olhou, não estava naquele lugar. Aí ele voltou e continuou comendo a pipoca. Levante-se e faça alguma coisa. Ele disse: olha, a minha pipoca ainda está quente. Agora o carro já roubaram. Se eu for atrás do carro, talvez eu não ache o carro e perdi minha pipoca quente. Frio eu não como. Eu vou comer minha pipoca do agora, depois eu resolvo a do carro. Eu achei fantástico. É ou não é? Isso ilustra a nossa dificuldade em viver o dia chamado hoje. E sabe para que Jesus nos chama? Para o dia chamado hoje. Jesus está dizendo: olha, basta cada dia o seu próprio mal. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã terá os seus próprios cuidados. Amanhã é amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Presta bem atenção nisso aqui. 70% das pessoas vivem no passado. 25% das pessoas vivem no futuro. E só 5% das pessoas vivem o agora. E sabe quem é que se dá bem na vida? Quem vive hoje. Porque Jesus nos chama a viver o dia chamado hoje. Quer ver uma coisa? Jesus diz assim: olha, eu não sou Deus de mortos. Sou Deus de vivo. Você não vê Jesus programando. Você não vê Jesus ansioso. Eita, semana que vem eu vou ter que visitar Lázaro para ressuscitar aquele danado. Hoje é hoje. É hoje o milagre de Deus. É hoje a libertação de Deus. É hoje que Deus quer falar com você. É hoje que Ele vai quebrar o ciclo dessa ansiedade.
É hoje e não é amanhã. Você está entendendo isso? Quer ver uma coisa que eu acho interessante? É que Deus mandava o maná para o povo de Israel. Ele dizia o quê? Peguem só o suficiente para hoje. Aí a turma ia, pegava para o outro dia, o que acontecia? Estragava. Aí Deus dizia, aprenda. Eu dou o maná de hoje. Eu dou o maná de hoje. Quando Jesus nos ensina a orar a oração do Pai Nosso, Ele diz o quê? O pão nosso de cada semana. É isso? O pão nosso de cada mês nos dá hoje. Não é isso? É o dia chamado hoje. Jovem, a palavra do Senhor para você hoje é: tire os olhos de amanhã. Para de se preocupar com o dia de amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. O hoje é o dia do milagre de Deus na sua vida. O hoje é o dia onde Deus vai quebrar esse ciclo da ansiedade. Deus te chama para o hoje. Vem viver o hoje. Na realidade, só existe o agora. O ontem passou e o amanhã pode não chegar. Portanto, faça desse instante o melhor possível. Evaldo Torres. Eu achei essa frase muito bonita. O amanhã ainda não chegou. E o ontem já passou. Deus te chama para o agora. Eu quero fazer um convite para que você faça uma oração comigo. E eu queria que você começasse a lembrar agora o que tem feito você ficar ansioso. Quais são os sintomas da sua ansiedade? Qual é a sua dificuldade em confiar no Senhor? Em que área da sua vida você ainda precisa se entregar totalmente a Deus? O que está faltando para você dizer assim, Senhor, toma o primeiro lugar na minha vida por completo? O apóstolo Paulo diz uma coisa belíssima. Ele diz que nós temos que lançar a nossa ansiedade em oração e ação de graça. Em orações e ação de graça. Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não andeis ansiosos, pois, por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Eu quero convidar você hoje a você orar com ações de graça. Você pode ficar em pé agora? Fecha teus olhos aí. Não deixe ninguém distrair você nesse momento. Como é que anda teu coração? Como que essa ansiedade tem se manifestado na tua vida? Qual que é a tua dificuldade de dizer, Senhor, eu confio em Ti e eu sei que amanhã Tu irás cuidar de mim, que hoje Tu irás cuidar de mim e que sempre cuidarás, porque Tu cuida das aves, Tu cuida das plantas e eu tenho maior valor do que tudo isso. Então cuida de mim, Senhor. Da minha parte, eu vou descansar. Eu quero te convidar para o sono dos justos. O que é sono dos justos? Nada está resolvido ainda. Aqueles problemas ainda estão de pé. Aquela situação que aflige o teu coração ainda existe. Aí o justo se dobra, ora ao Senhor e diz, Senhor, eu te entrego todas essas coisas. Da minha parte, o que eu vou fazer agora é deitar e dormir. Porque eu sei que Tu não dormes. Cuida da minha vida sentimental, Senhor. Cuida da minha vida profissional, Pai. Da minha vida ministerial. Dos meus sonhos. Não me permita jamais colocar outra coisa que seja, Senhor, em primeiro lugar.
Que quando meu coração acelerar, que eu faça Ele lembrar que Ele tem um Deus que cuida de mim. Que quando as minhas mãos começarem a ficar trêmulas, que o suor começar a cobrir o meu rosto de preocupação, que eu possa cantar a canção da libertação e da confiança em Cristo. Quando a sua alma começar a ser estrangulada por essa ansiedade, faça ela lembrar quem é o Deus sobre todas as coisas. Quando você se preocupar demais, deixa Jesus lembrar você de que o seu trabalho é descansar no trabalho dele. Quando você achar que nada vai dar certo, que nada acontece, que a situação não muda, que a sua oração não é respondida, ouça a voz do Senhor dizendo: porque o Pai Celeste sabe do que necessitais. A palavra nos convida, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E o que me chama a atenção nesse texto é a palavra lançar. E eu quero convidar você hoje para a gente terminar lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Quebrante o seu coração diante dele e diga: Senhor, eu vou jogar isso tudo em cima de ti. Te vira com isso, porque eu confio que tu cuida de mim, Jesus. Tu cuida do meu casamento, tu cuida da minha vida profissional, tu cuida da minha família, tu cuida dos meus filhos, tu cuida das minhas finanças. Cuida, Senhor. É teu o primeiro lugar da minha vida. Cuida, Senhor. Cuida, Senhor. Cuida dos meus estudos. Cuida, Senhor. Cuida de tudo, Pai. Da minha parte, eu vou descansar naquele que não toscaneja, não dorme, não descansa. Porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Você começa a orar e agora começa a lançar diante do Senhor a sua ansiedade. Lembre-se que a ansiedade nossa é o sinal da desconfiança. Quando nós não confiamos em Deus, o nosso coração se põe ansioso. Um coração que confia na mão poderosa do Senhor aprende a descansar em meio à turbulência. E quando as coisas parecem não mudar, aí a gente fica dando graças a Deus, porque a gente tem certeza de que a noite escura vai passar. Aleluia! Nós podemos confiar num Deus que cuida de nós. Aleluia! O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vale a pena esperar no Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Antes sejam conhecidas diante do Senhor todas as súplicas, com orações e ações de graça. Nos ensina, Senhor, aquilo que tem apertado o nosso coração. Eu quero lançar diante do trono agora. Lança diante do trono do Senhor aquilo que tem te deixado ansiosa. Lança diante do trono do Senhor agora aquilo que você tem pedido já tempo, aquilo que tem roubado a sua paz, aquilo que tem feito você se preocupar. Coloca diante do Senhor agora, diga: Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Aleluia, eu confio em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Fala conosco. Que as nossas unhas deem sinal de que nós estamos confiando em Deus.
Que o nosso coração só acelere de alegria, na confiança em Deus. Que o nosso sono profundo e tranquilo denuncie que nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade. E que cada vez que um pardal cantar, cada vez que um pássaro cruzar o nosso caminho, que cada vez que nós observarmos uma flor que seja, que haja no nosso rosto um sorriso confiante. Porque se Ele cuida de aves, se Ele cuida de flores, Ele cuida de mim. E eu vou descansar. Eu vou descansar no amor e na graça do Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite. Nos ensina a viver o dia chamado hoje. Nos ensina, Senhor, a descansar em Ti. Quebra o ciclo de ansiedade da nossa vida, Senhor. É Teu todo o trabalho, Senhor. Aquieta a nossa alma, Senhor. Fale agora o nosso coração. A minha paz vos dou. A minha paz vos dou. Mesmo, Senhor, que as circunstâncias da vida não mudem, que eu possa sair daqui, certo? Que Tu cuida de mim, Tu cuida de mim. E eu lancei de uma vez por todas toda a minha ansiedade nos pés da cruz, diante do trono. Aleluia. Aleluia. Fica conosco, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você precisa quebrar esse ciclo de ansiedade. Essa pessoa que está do seu lado aí agora, comece a orar por ela. Enquanto a gente termina cantando essa canção, comece a orar aí por ela agora. Aleluia. Mantenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho, é descansar em mim. Você precisa tomar uma decisão. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Se você sabe cantar, canta. É meu, somente meu, todo o trabalho. E teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E teu trabalho é descansar em mim. Você sabe cantar essa segunda parte? Não temas quando enfim? Vamos lá? Não temas tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Entrega tudo. Confia de todo o coração. Agora é meu, somente meu. É meu, somente meu. Todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim, meu filho. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E teu
glória descansar em mim. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Temos mais uns